Em uma mansão, um garoto chamado Stay está sendo repreendido por seus pais por um erro que cometeu. Eles dizem que ele envergonhou a família, então exigem que Stay se torne perfeito. Na verdade, Stay não quer realmente assumir essa responsabilidade, mas quem disse a ele que era o herdeiro desta família de condes? Os criados ao redor provavelmente já estão muito acostumados a ver Stay sendo punido. Eles se perguntam se deveriam ajudá-lo ou não, e então começam a falar sobre o novo jardineiro, que dizem ser um asiático bonito e habilidoso em seu trabalho. Stay, ao ouvir isso, olha para fora com curiosidade. Esta é a primeira vez que ele vê uma pessoa asiática. Ele o encara e não consegue deixar de exclamar: "Que lindo!" Depois disso, Stay vai para o jardim, olhando fixamente para o jardineiro chamado Chong-won. Após um momento, ele finalmente fala: "Você é o novo?" Chong-won se assusta e olha para trás, depois desce rapidamente as escadas e explica que não ouviu os passos. Por isso não sabia que alguém estava vindo. "Você é o mestre, Stay?" De repente, Chong-won se lembra do aviso da criada mais cedo. Não interaja com o mestre Stay, porque o conde e sua esposa não gostam disso. Vendo Chong-won daquele jeito, Stay sabe que ele ouviu falar sobre si, então Stay se vira e foge. Chong-won o chama como se quisesse explicar, e ele também vê a ferida de chicote na perna de Stay. Então Chong-won corre rapidamente atrás do jovem mestre. "Por favor, espere, venha comigo por um momento. Sua ferida é bem grave." Então Chong-won aplica um remédio em Stay. Stay pergunta: "O que é isso, Suo?" Chong-won responde: "É o remédio que se costuma usar para cortes." Stay levanta a voz: "Eu quero saber o seu nome." Chong-won sorri e responde: "Ah, é Chong-won, que significa o jardim." "Isso mesmo, dói muito, jovem mestre." Stay diz que dói muito. Chong-won o conforta. De repente, Stay diz: Chong-won não sabe que não deveria se aproximar de Stay. Chong-won gagueja, pensando que ele então se afastaria, mas não. Chong-won apresenta um buquê na frente de Stay e diz: "Então considere isso nosso segredo." Então Stay começa a manha, querendo que Chong-won brinque com ele, mas Chong-won recusa, porque ainda tem trabalho a fazer. Depois de terminar, Chong-won ainda não consegue suportar deixar Stay triste. Ele abraça Stay e o leva para admirar o jardim de flores, apresentando cada tipo um por um. Stay de repente nota uma flor azul. Chong-won diz: "É Miyozote." Ele também menciona que gosta muito da cor azul e pergunta a Stay se ele gosta de azul. Mais tarde, Stay sorri para Chong-won e diz: "De agora em diante eu vou gostar." No dia seguinte, Stay lê um livro com informações sobre miyozotes. Chong-won por perto também explica que os miyozotes geralmente florescem em maio e junho. Ele também não esperava que Stay se interessasse por aquelas flores. "Sim", diz Stay, "eu gosto muito delas. Sim, com as flores delicadas que precisam de cuidado. Mas elas também trazem beleza à vida, assim como você, jovem mestre." Stay faz bico: "Eu não sou fraco." Chong-won não responde. Em vez disso, ele limpa as migalhas da boca de Stay, sem se esquecer de desejar um feliz aniversário a Stay. Stay fica surpreso. "Como você sabia?" "Você ainda precisa de um motivo. Na verdade, eu preparei um presente para você, meu senhor." Então Chong-won levou Stay a uma estufa que ele havia reformado. Embora fosse um pouco pequena, não era menos impressionante que outras estufas. Stay olhou ao redor e exclamou: "Que lindo!" Depois disso, Stay correu para abraçar Chong-won. "Feliz aniversário, meu senhor." "Obrigado", disse Stay. "Este é o meu jardim, o meu jardineiro." E assim todos os dias Stay ia ver Chong-won. Alguns dias ele o ajudava a mover plantas. Outros dias pedia para Chong-won medir sua altura ou à noite. Ele trazia um travesseiro e pedia para Chong-won dormir com ele. À meia-noite, quando Chong-won dormia profundamente, Stay ainda estava acordado. Ele olhava para Chong-won com admiração e o chamava de seu tesouro. O tempo voou e em pouco tempo este havia crescido. E agora Chong-won olhava para este no traje formal de um conde. Chong-won não pôde deixar de elogiar: "Cai muito bem em você." Mais tarde este olhou para Chong-won à sua frente e murmurou: "Eu não tenho interesse em nada exceto em você." Chong-won suspirou com isso. Quanto a este, ele se virou e disse a Chong-won: "Venha tomar chá comigo." Nesse momento, a voz séria de Chong-won soou: "Mestre este, tenho algo para discutir com você." "O que é?" "Estou planejando tirar uma licença para voltar à minha cidade natal." Este ficou chocado, não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Ele perguntou confuso sobre o que Chong-won disse com uma voz ligeiramente triste: "Estou aqui há 15 anos.
Foi uma série de declarações que talvez o próprio IST não tenha conseguido ouvir com clareza, porque ele ainda estava em choque. Quando Chong-won se curvou para agradecer pelo tempo que passaram juntos, este começou a recuperar os sentidos. Com a voz surpreendentemente calma, ele perguntou quando Chong-won vai embora, no trem de amanhã de manhã. Tão cedo, vou esperar por você no jardim para tomar chá. Vendo este sair, Chong-won imaginou que ele poderia estar com raiva. Os dois se sentaram juntos para tomar chá no jardim. Chong-won também expressou sua gratidão a este pelos últimos 15 anos. Embora este ainda fosse muito jovem naquela época, Chong-won ainda confiava nele. E ST respondeu com indiferença. É mesmo, mas você ainda quer ir embora? Chong-won ainda não tinha entendido o significado dessa frase, quando de repente se sentiu tonto. Ele estava se sentindo tonto demais, a imagem de este à sua frente ficou embaçada, e a xícara de chá em sua mão se espatifou no chão. Depois de um tempo, Chong-won acordou grogue e viu um braço se estendendo em sua direção. Aquela mão tocou todo o tronco de Chong-won, fazendo-o despertar assustado. Nesse momento, ele percebeu que estava acorrentado, e o dono daquela mão atrevida era este. Chong-won, eu mudei de ideia. Não vou mais deixar você ir. Se você se atrever a ir embora, eu vou dar um jeito em toda a sua família. Chong-won não conseguia entender as palavras de ESE. Antes que pudesse perguntar, EST se inclinou e beijou seus dois mamilos. Chong-won disse a EST para parar, mas foi inútil. Ele pensou que talvez esse fosse o castigo de EST para ele. Por que ele está fazendo isso? Você é apenas um servo. Este sussurrou com uma voz apaixonada em seu ouvido. Chong-won, você sempre me excita. Eu não sei o que fazer para saciar essa sede, mas sempre pensei que você estaria ao meu lado para sempre. Então eu descobriria isso aos poucos. E ainda assim você quer ir embora? Não há outro jeito. Depois disso, este começou a tirar cada peça de roupa de Chong-won e finalmente, ST devorou Chong-won ali mesmo sem hesitação. Ele investiu freneticamente, exigindo loucamente que Chong-won dissesse que o amava. Ele não deixaria Chong-won ir a lugar nenhum de jeito nenhum, até que Chong-won desmaiasse. E ST então atribuiu uma tarefa ao novo jardineiro. ST instruiu essa pessoa a cuidar deste jardim com cuidado para não o deixar murchar. Além disso, há uma estufa neste jardim, mas é proibido entrar nela. Depois que este olhou para os miosotes à sua frente, seu olhar se tornou apaixonado e frenético. O tempo está tão desagradável. No dia seguinte, este continuou a pegar gelo. Ele se lembrou de dizer a Chong-won que contratou um novo jardineiro. Mas ninguém o satisfazia como Chong-won. Seria ótimo se você não fosse embora. Quando este sentiu seu coração doer, especialmente ao ver as cicatrizes nas costas de Chong-won, ele pensou, por que você não concordou? Claramente eu salvei sua vida. Você esqueceu, voltando ao passado. Aquele dia era como qualquer outro. Este correu para onde Chong-won estava trabalhando, pedindo para brincar com ele. Chong-won recusou porque já havia brincado com ele 3 horas atrás. Agora ele precisava trabalhar. E este teimoso não cedeu e balançou a escada de Chong-won, fazendo-o tropeçar. Chong-won apressadamente disse a Yeti para não balançar mais a escada, que era muito perigoso, mas Yeti ainda não deu ouvidos. Então Chong-won agarrou a tesoura e caiu. O assustador foi que a tesoura estava apontada diretamente para este. Em seguida, ouviu-se um grito de Chong-won. Jovem mestre, quando acordou, o lado ferido do seu olho tinha sido cuidadosamente enfaixado. Ele se levantou da cama e correu para procurar por Chong-won. Chegando ao quarto de Chong-won, ele não o encontrou em lugar nenhum. Este se sentiu inquieto. Ele continuou procurando em outros lugares que Chong-won costumava frequentar. Ele até perguntou à empregada se ela tinha visto Chong-won. A empregada olhou para este e gaguejou ao explicar que a senhora estava muito zangada, porque ele havia deixado cicatrizes no rosto dele. Então a cena muda para a masmorra da mansão do conde, onde Chong-won estava sendo brutalmente espancado por outros 2 servos. Eles zombavam de Chong-won por ser arrogante quando este lhe dava atenção e se aproximava. Aqueles 2 discutiam como lidar com Chong-won, se quebravam suas pernas e o expulsavam ou simplesmente o matavam. De repente, um som de fechamento atraiu a atenção de Chong-won e daqueles 2 era este uma tesoura de jardinagem afiada. A voz de este estava fria e sem emoção, perguntando: "O que vocês fizeram com ele?" "Por que você está..." "Ele cometeu um crime muito grave. Então o conde nos ordenou que o puníssemos." "Parece que o jovem mestre gosta muito dele, não é?" Aquele que falava de repente caiu na gargalhada.
Este se aproximou daquela pessoa e calmamente perguntou de volta: "Está achando engraçado?" A outra pessoa ficou atordoada, aparentemente assustada, e gaguejou: "Não, não, senhor." O jovem mestre deu a ordem, então eu apenas obedeci. Então este perguntou de volta: "O mestre?" "Sim, é o conde." Então este de repente esfaqueou o olho do homem com a tesoura. Apesar dos gritos de dor do homem, este disse calmamente: "Eu sou o seu mestre. As pessoas de Dantu e até mesmo Samu Pai Wong, todos eles me pertencem." Desamarrando as cordas, este relembrou o momento em que o Pai Wong, cheio de medo e preocupação, chamou seu nome e o levou para encontrar um médico. Depois disso, este foi ao quarto de Chong-un para verificar se ele havia se recuperado. Chong-un vestiu rapidamente a camisa e se aproximou de este dizendo: "Você está bem agora?" Este disse que queria ver as costas de Chong-un. Chong-un obedeceu, levantando a camisa para este ver. Este tocou suavemente a ferida de Chong-un, seus olhos ardendo, o coração doendo. "Agora você tem uma cicatriz. Dói. Eu me preocupo mais com a sua ferida. Sinto muito. Terei mais cuidado no futuro. E você até me salvou. Não sei como te recompensar." Este sorriu com alegria. "Está tudo bem. Você me deu esta cicatriz." Este abraçou Chong-un com força, sua voz um pouco enlouquecida. "Se ao menos a sua cicatriz também fosse um presente meu." De volta à realidade, este o estocava e recuava enquanto se confessava para Chong-un. "Então, Chong-un, por favor, corresponda aos meus sentimentos." Hoje este estava sentado, bebendo chá e lendo as cartas da família de Chong-un, perguntando sobre a situação dele. Depois disso, este foi para a estufa beijando Chong-un, como se estivesse derramando todas as suas ansiedades. Quando terminou, este disse que iria preparar a água para o banho de Chong-un, então ele deveria esperá-lo aqui. Depois que este saiu, Chong-un tentou soltar as correntes de suas pernas, mas não conseguiu. Ele precisava encontrar outra maneira antes que este voltasse. Assustado, Chong-un reconheceu o homem como o servo, que o havia torturado no passado e era aquele a quem este havia furado um olho. Ele sorriu com arrogância e alegria, dizendo que veio para salvar Chong-un. Ele jogou a chave no chão, dizendo para Chong-un pegá-la e sair dali. Chong-un hesitou perguntando como ele sabia que ele estava aqui. O homem disse que era porque o conde vinha aqui com frequência. Ele até pensou que este estava escondendo algum tesouro nojento. Chong-un explicou que se ele o ajudasse e fosse pego, estaria em apuros. O homem disse que seus olhos ainda doíam e libertar Chong-un faria o conde sofrer. E se Chong-un quisesse ficar, ele não o forçaria. Depois de pensar por um momento, Chong-un ainda assim decidiu pegar a chave e remover as correntes. Ele estava determinado a sair correndo da estufa. Fazia muito tempo que ele não saía olhando para tudo ao seu redor. Jong-won de repente se sentiu emocionado. A imagem de Stai quando criança apareceu diante dele, convidando-o para tomar chá com ele. Ao mesmo tempo, Jong-won também viu as cartas de sua família enviadas para Stai. Ele estava admirando as flores murchas que não haviam sido cuidadas por Jong-won. Ele também pensou nas palavras que o padre Yong-woo disse no passado, que ele desmoronou por sua causa. O padre Yong-woo sorriu e perguntou como ele se sentia. Os olhos de Stai estavam cheios de lágrimas. Parece que o padre Yong-woo não sorria para ele há muito tempo. Ele queria ver aquele sorriso novamente, mas quando voltou para a estufa, a figura de Jong-won havia desaparecido. Em vez disso, havia uma corrente vazia. Justo quando Stai estava à beira do colapso, Jong-won deveria ter escapado naquele momento. Ele reapareceu parado ali, mas seus olhos não ousavam olhar diretamente para Stai. Stai se aproximou com medo, perguntando como ele conseguiu escapar. "Por que você não esperou por mim obedientemente? Você quer se esconder? Responda-me. Olhe para mim ou você já está cansado deste rosto." Sorria, Jong-won sorria. Quanto mais ele falava, mais agitado, Stai ficava e ele sacudia Jong-won. "Vem cá, Jong-won." Não conseguiu mais se conter e chorou. Ele tremeu e disse: Eu vou ficar com você, então por favor não machuque minha família. Eu não acho que vou mexer com eles. Eu só te assustei. Se você não está ao meu lado, eu me sinto muito solitário. Você pode sorrir para mim." De volta à infância neste momento, Stai curiosamente perguntou a Jong-won por que ele estava chorando daquele jeito. Jong-won fungou e disse que estava com saudades de sua família. Stai ainda parecia pequeno. Ele parecia não entender o que era a saudade da família. Então abriu os braços e disse: "Jong-won, me abrace." Jong-won abraçou Stai com força.
Stai disse de forma reconfortante: você disse que me abraçaria quando eu estivesse triste. Eu também vou te abraçar se você estiver triste. Naquele momento, Jong-won sentiu que o jovem mestre era a criança mais adorável e calorosa, sempre aparecendo quando ele estava triste. Stai fez com que ele não se sentisse mais solitário e com frio, embora as formas de expressar sentimentos sejam diferentes. Se você quer que eu seja assim, eu quero ser o seu apoio, Lord Stai. Eu farei tudo por você. No dia seguinte, uma garota que passava pelo jardim de flores sob o sol descobriu roupas por perto. Em seu coração, ela praguejou: que sem vergonha! Enquanto isso, o dono daquela camisa estava enroscado na estufa com seu conde. Stai contava pimentas para Jong-won, dizendo para ele não se preocupar. Ninguém veria. Ninguém se atreveria a ter qualquer opinião sobre Jong-won, porque Stai havia expulsado todo mundo. Ele só precisava de Jong-won. Hoje, Jong-won continuou seu trabalho cuidando de seu jardim. Ao descansar, ele pegou uma carta que havia escondido no bolso. O conteúdo da carta era: para agradecer a Stai por cuidar de Jong-won. Em seguida, havia a saudade da família por Jong-won, esperando por uma resposta dele. Lendo a carta, Jong-won pensou que tinha que enviar uma carta de volta, caso contrário, sua família ficaria muito preocupada e viria procurá-lo. Mas então a cena mudou. Stai, em seu luxuoso traje de conde, elogiou Jong-won por estar ótimo nas roupas novas. Jong-won, tímido e hesitante, disse: parece um pouco folgada. Se eu a usar para jardinar, vai ficar suja. Stai disse: então não jardine, mas brincar com ele é o suficiente. Jong-won evitou o olhar de Stai, dizendo: não, eu cuidarei do jardim com muito cuidado. Assim Jong-won saiu, deixando Stai com um olhar profundo, seguindo-o até o quarto. Jong-won procurou por sua carta, mas não conseguiu encontrá-la. De repente, uma voz familiar, mas fria, soou, perguntando: Jong-won, está procurando por isto? É Stai, e em sua mão está a carta que Jong-won está procurando. Stai se aproxima de Jong-won e diz: você nunca mentiu para ele, mas, desta vez, você pretende enviar uma carta para casa, certo? Apenas diga a verdade antes que ele fique com raiva. Ele virá atrás de você. O que você está planejando escrever desta vez? Um pedido de ajuda ou desdém por este lugar? Não, mestre Stai perguntou ofegante. O que Jong-won quer escrever? Você quer ir embora? Jong-won parecia não aguentar mais e gritou: eu não fiz isso ao mesmo tempo. Ele arrancou a carta com os olhos marejados enquanto explicava: eu pretendia jogá-la fora porque se eu a enviasse para casa, me tornaria um mentiroso. Agora, Jong-won mostrou o conteúdo da carta para Stai ler. Você escreve um pedido de desculpas por não poder mandar uma carta para casa, que vai continuar aqui, para que ninguém se preocupe. Então essa é a sua mentira. A voz de Stai de repente ficou estranhamente calma. Ele se lembrou das palavras de Jong-won sobre sentir falta da família e das palavras de despedida antes de partir. Você sempre se lembra da sua família, mas eu só tenho você. Quando você vai me aceitar, eu não posso. Ale, ficar ao seu lado. O que? Vai embora ou eu vou te trancar. Rápido, eu não preciso mais de você. Olhando para a carta rasgada no chão, Jong-won se virou e foi embora, deixando Stai parado em silêncio sozinho. Depois disso, Jong-won arrumou seus pertences e saiu da mansão do conde, mas cada passo era uma lembrança de Stai, desde quando ele era jovem até se tornar um conde, até mesmo as palavras: eu serei sua família. Uai... Jong-won olhou para a mansão uma última vez, como se estivesse determinado a ir embora e nunca mais voltar. Do lado de Stai, ele estava arrancando freneticamente as ervas daninhas no jardim. Seu rosto estava enlouquecido, mas desesperado. Não havia nada para ele, ninguém, mas a palavra mestre de repente soou, assustando Stai. Ele se virou para olhar. Era Jong-won. Você já deveria ter ido embora. Stai mal podia acreditar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque Jong-won ainda não foi embora. Eu ia embora, afinal, você não precisa mais de mim. Mas eu queria te perguntar se você quer ir comigo. Então Stai seguiu Jong-won de volta para sua casa. As crianças de longe reconheceram Jong-won e imediatamente correram para abraçá-lo, expressando a saudade depois de tantos dias separados. A mãe de Jong-won também percebeu que ele havia voltado. Ela ficou surpresa e correu até Jong-won. De repente ela viu alguém atrás de Jong-won. Ela perguntou: quem é este Gigi? Jong-won sorriu e apresentou: este é o Conde Stai, a pessoa que mencionei na carta. Oh, por que você o trouxe a este lugar humilde? Tal comportamento é rude. Depois de um tempo, Stai foi dar uma olhada ao redor.
Ele achou muito estranho, embora fosse o campo. Não era diferente do jardim de flores de um nobre. Depois de guardar a bagagem de Stai, Chongguan também foi para onde Stai estava. Ele expressou sua surpresa, porque não esperava que Stai concordasse em vir para cá. No entanto, Stai perguntou por que Chongguan o trouxe até aqui. Chongguan disse: "Eu só quero te mostrar o meu jardim. O jardim do qual você cuidou uma vez, sim, o tesouro da família. Eu gostaria que você apenas ficasse bravo comigo. Eu estou muito bravo com você, mas não sei como expressar minha raiva, assim como você não sabe como demonstrar seus sentimentos. Talvez eu tenha te mantido naquele jardim por tempo demais. É ridículo. Eu penso que se o mestre tivesse viajado ou crescido com amor como você teria amadurecido, você não é mais uma criança, mestre Stai. Dentre as coisas de que cuidei, você é a mais bonita e também a mais difícil de cuidar. Mas eu não te odeio. Não me odeie. Eu não te odeio." Mesmo repreendendo, Chongguan se aproximou e deu um beijo em Stae, como uma forma de expressar seus sentimentos. E Stae respondeu apressadamente, repreendendo Chongguan por ser tão casual. "Você não disse que gostava do meu sorriso." Stae sentiu um pouco de vontade de chorar. Ele se desculpou. "Repreender você não significa que eu não preciso de você. Eu sei porque eu sei que você precisa de mim. É por isso que eu voltei. Eu sempre espero que você consiga o que gosta." Stai abraçou Chongguan e disse que gostava mais dele. Chongguan sorriu. "Eu fico muito feliz com isso." Aquela declaração fez o coração de Stai bater mais rápido e forte do que nunca. Depois disso, Chongguan levou Stai para um passeio. Mostrou-lhe os galos e o convidou para comer com sua família. Nesse momento, Est percebeu que Chongguan era o seu tesouro. Apenas ver o seu sorriso já era o suficiente. Ao anoitecer, Est e também agradecer a Chongguan por me trazer aqui. "Eu gosto muito de você, Chongguan. Você gosta de mim?" "Sim, eu também gosto de você." Então um beijo quente e apaixonado aconteceu novamente, mas desta vez ambos já tinham expressado seus sentimentos um pelo outro. Na manhã seguinte, bem cedo, Chongguan acordou exausto após uma noite agitada, mas também ficou muito feliz ao ver Est dormindo profundamente ao seu lado. Ele sussurrou: "Vou preparar o café da manhã para ele primeiro." Enquanto ajudava sua mãe com as tarefas de casa, ela perguntou sobre o relacionamento de Chongguan e Est. "Ah, mãe?" Chongguan corou, perguntando: "Como a senhora soube o..." O rosto de sua mãe também ficou um pouco vermelho de vergonha. Ela disse que o barulho da noite passada foi tão alto que seria difícil não saber. Seu pai continuou: "Vocês vão para casa hoje." Chongguan disse que daqui a pouco iria se despedir de Est. Sua mãe ficou surpresa, pensando que ele iria para casa junto com ele. Chongguan disse: "Desta vez eu não vou." Sua mãe pensou que ele tinha trazido Est para apresentar a família, mas se fosse por causa da família, ele não precisava fazer aquilo. Cheon-wan explicou que tinha decidido voltar para casa desde o início e que sua mãe não precisava se preocupar com ele. "Sim, além disso, sou apenas um jardineiro. Não posso ser um obstáculo para ele." Bem nesse momento, Est também apareceu, dizendo para Cheon-wan não o acompanhar na despedida. "Eu não vou forçar você a fazer o que não quer. Mesmo que eu queira muito insistir para você voltar comigo, eu vou me segurar." Ao ouvir aquilo, o coração de Chongguan de repente sentiu uma dor imensa. Ele queria ficar em casa, mas se permanecesse ali, não poderia mais estar com Est. Chongguan, se aproximando de Est, abaixou a cabeça e disse: "Eu sou tão ganancioso. Eu ainda quero estar ao seu lado. Quero ser a pessoa que fica ao seu lado. Todos os dias. Eu posso, meu mestre?" O rosto de Est ficou vermelho. "Eu sinto mesmo que você é Chongguan. Eu quero você ao meu lado para sempre. Meu Chongguan. Eu vou te fazer feliz, certo?" Chongguan pensou ele não tinha a menor intenção de recusar. Nenhum pensamento de recusa passou por sua mente. Chongguan se aproximou, transbordando de alegria e sem mais hesitação, aproximou-se de Est e disse alegremente: "Mestre, embora seja muito difícil cuidar de você, você é muito lindo. Posso fazer você florescer em meu coração. Claro, eu vou florescer lindamente para não desperdiçar o seu cuidado. Eu te amo, Chongguan." "Eu também te amo, meu mestre."